O principal arco que nós acompanhamos em As Crônicas de Gelo e Fogo é com certeza a Guerra dos Cinco Reis. Conflito que só teve início porque o Stannis Baratheon, na época príncipe e membro do Pequeno Conselho, se uniu à mão do rei, o Lord Jon Arryn, para investigar a possível bastardia dos filhos da rainha Cersei. Essa conspiração, por assim dizer, levou à morte do Lord Jon e mais tarde conduziu o próprio Ned Stark para o mesmo caminho, conforme ele próprio investigava a situação. E com essas duas mortes e a morte do próprio rei Robert, o reino perdeu sua estabilidade numa bola de neve que levou Westeros a se dividir entre 5 reis distintos que lutavam pelo poder. Mas o que teria acontecido na história se a Cersei e o rei Robert tivessem tido pelo menos um filho legítimo? Bom, é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. E, além desse what if sobre a Cersei e o Robert, nesse vídeo eu também resolvi trazer outros 2 what ifs, todos dedicados ao tema casamento. Afinal, casamentos são um elemento muito importante dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, já que eles são uma das principais ferramentas políticas e de alianças lá em Westeros. Então, eu sou o TH Magaldi e sem mais delongas, vamos pro vídeo para discutir essas possibilidades do que teria mudado na história se alguns casamentos tivessem sido diferentes. 1. E se Robb Stark não se casasse com Jaime Westerling? Bom, e para começar, vamos com o what if que sempre me perguntam, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, através das DMs. E se o Robb Stark nunca tivesse se casado com a Jaime Westerling, o que teria acontecido? Bom, recapitulando, no final do segundo livro, o exército do Robb Stark avançou pelas terras ocidentais e conseguiu uma série de vitórias lá no território Lannister. E na última batalha que a gente vê nessa etapa da campanha do Robb, ele acaba conquistando um castelo chamado Despenhadeiro, que é sede da casa Westerling. Contudo, o Robb fica ferido na batalha e acaba sendo cuidado no próprio castelo pela jovem Jaime Westerling, filha dos senhores do castelo. E a Jaime e Robb tinham idades próximas e acabaram criando bastante afinidade. E foi justamente nesse período em que o Robb estava sendo cuidado por ela que ele recebeu as notícias sobre a morte do Bran e do Rickon lá em Winterfell. Então, emocionalmente abalado, o Robb foi consolado pela Jaime e esse consolo acabou virando sexo. E como a garota era virgem, o Robb se sentiu muito culpado pela situação e decidiu se casar imediatamente com ela para preservar a honra da donzela. Justamente é esse casamento que faz com que o Robb perca o apoio da casa Frey, que depois ele vai tentar recuperar ao propor o Edmure Tully como um substituto desse casamento. No final, é isso que vai levar ao casamento vermelho. Mas, e se o Robb não tivesse se casado com a Jaime e mantido a promessa feita aos Frey? O que teria rolado? Bom, nesse caso, a principal consequência seria a gente não ver o casamento vermelho acontecendo. Afinal, a participação dos Frey no complô contra o Robb se deu justamente pelo fato dele ter quebrado o acordo de casamento feito lá no primeiro livro entre a Catelyn e o Walder Frey. Se o Robb tivesse mantido a sua palavra, os Frey não teriam motivos para romper o relacionamento com o Robb e a participação deles no casamento vermelho foi fundamental para todo o plano dar certo. Ou seja, sem eles, o casamento vermelho em si não teria acontecido. Por isso, seguindo a linha cronológica, eu acredito que se o Robb não tivesse se casado com a Jaime, ele teria dado sequência aos seus planos de voltar para o norte para recuperar o território. Até porque, após o final do segundo livro, o Robb não tinha muitas outras opções. Os Lannisters tinham vencido os Stannis e se aliado tanto aos Martell quanto aos Tyrell, o que tornava impossível continuar lutando nas terras ocidentais ou tentar uma marcha pelo sul, já que o Lord Tywin estava agora novamente fortalecido e poderia deter qualquer ataque dos nortenhos. Além disso, o norte estava invadido pelos Nascidos de Ferro e o Winterfell tinha sido tomada pelo Theon Greyjoy. Nesse cenário, o Robb percebeu que ele precisava recuperar o norte para ter qualquer chance de manter a sua independência como rei. Sendo assim, eu acredito que os Frey manteriam seu apoio ao Robb, até porque eles não precisavam se preocupar com uma ameaça Lannister, mesmo que o exército nortenho deixasse as terras fluviais. Isso porque é muito difícil de invadir as gêmeas, né? Então os Frey estariam tranquilos provavelmente em relação a isso. Porém, mesmo com o Robb voltando para o norte e mantendo o apoio dos Frey, isso não significa que ele estaria seguro. Até porque, mesmo antes da Batalha do Despenhadeiro acontecer, o Lord Roose Bolton já estava negociando com os Lannisters e tomou muitas medidas para minar as forças do Robb, já prevendo uma traição. Além disso, após a Catelyn mandar soltar o Jaime Lannister,
o Robb perdeu o apoio dos Karstark, que são uma força considerável no norte. Se o Robb voltasse para Winterfell com o rabinho entre as pernas apenas para retomar o seu castelo, eu acredito que ele ficaria politicamente muito enfraquecido. E com as casas Bolton e Karstark se opondo a ele, eu acredito que isso poderia levar a uma nova rebelião no norte de casas que veriam a campanha do Robb como um fracasso. Afinal, ele marchou para o sul, mas não conseguiu conquistar nada de relevante e essa marcha só trouxe prejuízos e morte para o norte. Tudo isso poderia levar a uma grande rebelião no norte, apoiada pelos Lannisters, que poderiam prometer, por exemplo, a Sansa Stark em casamento para o Lorde que conseguisse derrubar o Robb. Sendo assim, considerando todo esse cenário, mesmo que o Robb não tivesse se casado com a Jaime Westling, eu ainda acredito que a campanha dele estava fadada ao fracasso. Especialmente se a gente considerar os erros cometidos pelo Edmure Tully e pela Catelyn Stark durante o segundo e o terceiro livro. 2. E se o Robb Stark se casasse com a princesa Myrcella? Bom, e já que estamos falando do Robb, outro what if que me perguntam muito é por que do Robb não ter se casado com a princesa Myrcella logo no começo do primeiro livro. Lembram que quando o rei Robert vai até o norte chamar o Ned para ser irmão do rei, ele também propõe um casamento entre o Joffrey e a Sansa para unir as duas casas e fechar esse acordo. E muitos fãs se perguntam por que o Robert também não propôs casar o Robb com a Myrcella. Ou mesmo por que o Ned não preferiu casar o Robb com a Myrcella ao invés da Sansa com o Joffrey. Bom, sendo sincero, eu acho que o Robert nem pensou muito nessa situação como um todo. Em especial, nós sabemos que o Robert não confiava no Joffrey e considerava que ele estava se tornando uma péssima pessoa e que provavelmente seria um péssimo rei também. Então, eu acho bem plausível que o Robert realmente acreditasse que o Joffrey precisava se casar o quanto antes, para que ele se tornasse uma pessoa mais responsável e assumisse mais rapidamente um papel de pai de família, de marido e de herdeiro do trono. Mas acho que o Robert realmente acreditava que talvez um casamento pudesse dar um propósito pro Joffrey ou colocar ele no eixo de alguma vez. Não que isso tivesse dado certo pro próprio Robert, né? Mas acho que ele pensou algo assim. Além disso, o Joffrey e a Sansa tinham idades mais próximas do que o Robb e a Myrcella. No primeiro livro, o Joffrey tinha 12 anos e a Sansa 11. Já o Robb tinha 15 anos e a Myrcella apenas 8. Em outro cenário, essa diferença de idade entre o Robb e a Myrcella não seria um problema. Mas eu acredito que o rei percebeu que faria mais sentido casar o Joffrey com a Sansa, já que ambos tinham mais em comum e havia uma necessidade de preparar o Joffrey para assumir responsabilidades. E vamos combinar aqui também, né? A Cersei odiaria deixar sua filha Myrcella no norte, então o Robert, se fizesse esse acordo, teria que ficar ouvindo a Cersei reclamar sem parar, e ela ainda tentaria boicotar o acordo, provavelmente, então ele também evitou esse problema. Agora, por que o Robert não arranjou os dois casamentos? Bom, eu acho que casar ambos os seus herdeiros com crianças Stark faria pouco sentido, já que casamentos são ferramentas políticas para criar alianças. Então, não faria sentido o Robert casar mais de um filho seu com os Stark. Era melhor ele manter as outras crianças disponíveis para poder casar com outras casas e fazer novos acordos. Mas, se caso o Robb tivesse sido prometido a Myrcella, com ela ficando no norte para se preparar para esse casamento, eu não sei se mudaria muita coisa, pelo menos no começo da história. Especialmente porque o estopim da Guerra dos Cinco Reis aconteceu por situações que não mudariam, mesmo o Robb sendo prometido para Myrcella. Foram situações externas. Então, caso esse casamento acontecesse, eu vejo apenas 3 principais mudanças. A primeira é que o Robb não estaria disponível para se casar com uma das filhas do Walder Frey. Nesse caso, talvez o Bran tivesse que ser prometido em casamento, ou o próprio bebê Rickon, ou o Edmure Tully. Nesse caso, o Bran seria a melhor opção, mas como ele era aleijado, talvez isso causasse ali um desconforto nos Frey e rejeitassem ele como pretendente de casamento. Daí teria que escolher o bebê Rickon, que era um bebê, então levaria muito tempo até se casar, ou o Edmure Tully, que era irmão da Catelyn, e estaria numa posição de poder para ser candidato aí a uma das filhas do Walder Frey. Além disso, Dorne não entraria tão fácil na aliança Lannister, já que parte da negociação que o Tyrion fez para trazer Dorne para a aliança dos Lannisters envolvia oferecer a Myrcella em casamento ao príncipe Trystane. Sem isso, o Oberyn talvez não tivesse ido a Porto Real e ele ainda estaria vivo na história.
Contudo, ainda seria possível oferecer o Tommen em casamento para trazer Dorne para a aliança, talvez com o Tommen casando com Arianne Martell. A Arianne seria consideravelmente mais velha que o Tommen, mas se a gente considerar que o Tommen eventualmente casa com a Marjorie é só 3 anos mais nova que a Arianne. Então, num caso excepcional, esse arranjo poderia ser feito. E caso Tyrion fizesse essa negociação, então a gente poderia ver a Arianne Martell e o príncipe Oberyn indo até Porto Real para assumir os seus lugares na corte. Só que, nesse caso, se o Joffrey morresse como aconteceu na história, não haveria como substituir ele em casamento para Marjorie. Então, será que os Tyrell matariam o Joffrey mesmo assim? Mesmo sabendo que não teria como a Marjorie se casar com o Tommen, porque nesse cenário o Tommen estaria prometido a Arianne Martell? Percebem como o cenário vai ficando cada vez mais complexo conforme a gente muda uma pequena coisa nos arranjos iniciais da história? Vai virando uma bola de neve. Enfim, e tem também a terceira possibilidade de mudança da história, que seria nesse caso, no meio da Guerra dos Cinco Reis, o Robb decidir trocar a Myrcella pela Sansa Stark. Caso essa troca acontecesse, obviamente o Robb ficaria solteiro novamente e livre de se casar com a Myrcella. Então ele ficaria disponível aí para se casar com outras senhoras do reino. Nossa. E como nesse cenário tanto a Sansa quanto a Myrcella seriam princesas, elas teriam esse peso equivalente para uma troca. E aí a Sansa voltaria para o norte, o que talvez evitasse que a Catelyn sentisse essa necessidade de soltar o Jaime Lannister de maneira tão imprudente. Enfim, são muitas possibilidades e, como eu disse, vira uma verdadeira bola de neve. Por isso, em partes, é compreensível o tempo, por exemplo, que o George R. R. Martin leva para trabalhar sua história. Um detalhe que ele muda, já muda todo o restante dos eventos e dos fatos. É claro que 12 anos é tempo demais de atraso? Sim, mas a média de tempo que ele levava antes, que era de 5 anos, era bem compreensível. 3. E se Robert e Cersei tivessem um filho legítimo? E bom, agora que eu já mencionei os filhos da Cersei, vamos ao arife principal do vídeo. E se a Cersei tivesse um filho legítimo com o rei Robert? Bom, aqui a gente tem mais uma questão que leva a muitos caminhos diferentes, dependendo da situação que a gente for criar. Por exemplo, esse filho legítimo da Cersei com Robert seria um menino ou uma menina? Isso já mudaria tudo. A gente está aqui falando de um cenário onde essa criança seria um filho único ou ela seria um filho legítimo no meio dos filhos bastardos da Cersei? A resposta também mudaria tudo. Ou mesmo seria um cenário com 3 bastardos e um filho legítimo, ou um cenário com 3 bastardos e 3 filhos legítimos. E esse filho legítimo, ele seria o mais velho, o herdeiro, ou ele seria um filho caçula? A resposta para cada uma dessas questões levaria a uma série de desenvolvimentos diferentes na história. Então, para tentar pensar aqui, eu vou considerar um cenário que misture um pouco disso tudo. Vamos pensar que a Cersei teve 3 filhos, o Joffrey e a Myrcella, que eram filhos do Jaime, e vamos pensar que o Tommen acabou sendo filho legítimo do Robert. Bom, nesse caso, eu realmente acho bem plausível que ninguém descobrisse a bastardia dos outros filhos dela. Afinal, a única prova, por assim dizer, da bastardia dessas crianças foi o fato da Cersei deixar totalmente na cara que os filhos dela eram bastardos quando ela faz 3 filhos que não tinham nada a ver com o Robert, sendo que o homem tinha um monte de bastardos espalhados pelo reino e todas as crianças eram a cara dele. Inclusive, a Cersei faz de uma forma muito parecida com a Rhaenyra lá na Dança dos Dragões, deixando bem evidente que os filhos não são legítimos. Agora, se a Cersei tivesse tido pelo menos um filho legítimo com o Robert, e esse filho fosse de fato parecido com ele, aí eu acho que a suspeita ficaria bem menos evidente. Eu acho que a maior parte das pessoas olharia as diferenças entre as crianças, mas colocaria isso na conta da genética, porque irmãos às vezes são diferentes. Inclusive, é justamente isso que a gente vê acontecendo com os Starks. Quase todos os filhos do Ned e da Catelyn puxaram os traços dos Tully, com cabelos mais vermelhos, por exemplo. Só que a Arya ficou bem mais parecida com o Ned e tem um cabelo bem mais escuro, mas ninguém está acusando a Catelyn de ter, tido filhos bastardos, porque essa diferença às vezes entre irmãos é normal. E também o mesmo rola entre os próprios irmãos Baratheon. O Robert e o Renly são super parecidos, mas a princípio eles dois não têm nada a ver com o Stannis. E também ninguém se incomoda, tá tudo normal. Então eu acho que mesmo tendo 2 filhos loiros e um filho de cabelo escuro, acho que ninguém notaria que um é bastardo e o outro não, ou vice-versa. Acho que colocariam na conta da genética.
E mesmo que eventualmente o Stannis e o Lord Jon Arryn descobrissem a bastardia do Joffrey e da Myrcella, nesse caso não teria como Stannis se declarar rei, por exemplo. Ele no máximo poderia apoiar a pretensão desse nosso Tommen hipotético, que seria o herdeiro legítimo ao Trono de Ferro. E aí a gente já entra em campos muito difíceis de prever, porque basicamente a história inteira seria diferente. Se o Stannis descobrisse tudo isso e ele pudesse criar esse Tommen hipotético lá em Pedra do Dragão, após o Robert morrer, ele poderia coroar o garoto como herdeiro legítimo e lutar por ele. Mas, se esse Tommen hipotético ficasse sob as garras do Joffrey, por exemplo, talvez ele mandasse matar o próprio irmão ou prendesse ele num calabouço, mandando colocar nele uma máscara de ferro para ninguém ver que esse Tommen hipotético era muito mais parecido com o pai e talvez o herdeiro legítimo. E eu citei a máscara de ferro porque existe a história do Homem da Máscara de Ferro, que é meio essa, né? Eles eram gêmeos, um era o herdeiro legítimo, aí o irmão invejoso manda prender o herdeiro legítimo e coloca uma máscara de ferro nele para ninguém reconhecer. Algo assim. É a história dos 3 mosqueteiros, inclusive. Enfim, eu sei que é legal fazer o What Ifs, mas às vezes é muito difícil de prever o que aconteceria, porque a gente tá falando quase que de rebutar a história, mudando bastante o foco dela. Porque todo o ponto inicial das Crônicas de Gelo e Fogo é justamente a bastardia dos filhos da Cersei. Se a gente não tem todas essas crianças bastardas, a gente perde muito dos elementos mais importantes da história. Talvez o Jon Arryn não fosse morto, o Ned Stark iria para Porto Real, mas não iria precisar investigar Cersei, aí não teria essa inimizade tão forte entre o Ned e a Cersei. O próprio Jon Arryn não teria morrido, ou talvez sim, porque o Mindinho queria colocar o caos, mas ainda assim talvez a Cersei não sentisse tanto essa necessidade de matar o Robert o quanto antes, porque ela sabia que ela tinha um salvo-conduto, que era o filho legítimo dela. E, enfim, o Stannis não se declararia rei. O Renly até poderia se declarar rei, mas aí a pretensão de um filho legítimo do Robert seria muito mais forte do que ele. Eu acredito que ele não teria todo esse apoio. Então as coisas teriam sido muito diferentes. É quase que outra história. Mas, via de regra, eu acho que a gente não teria a Guerra dos 5 Reis. A gente teria um reinado muito mais controlado do Robert. Talvez a Cersei eventualmente ainda matasse ele, já que ela odiava o marido. Teria coroado o Joffrey, porque provavelmente a Cersei amava os 3 filhos igualmente, né? Então, se o Tommen fosse legítimo, ainda assim ela coroaria o Joffrey. Mas a gente não teria tido guerra, porque as pessoas não suspeitariam muito aí dessa bastardia. E acho que o mesmo teria acontecido com a Rhaenyra. Se ela tivesse tido pelo menos um filho legítimo com o Laenor, eu acho que os verdes já perderiam muito na argumentação para querer se rebelar contra ela. Talvez ainda houvesse uma dança dos dragões, porque tinha a própria questão da Rhaenyra ser uma rainha, mas eu acho que isso enfraqueceria muito o lado dos verdes e daria muito mais força aí para a pretensão da Rhaenyra como um todo. Mas tanto ela quanto a Cersei decidiram deixar bem na cara, né, que os filhos eram bastardos. A Cersei, inclusive, tinha bastante orgulho disso, né, porque ela amava o Jaime, amava que os filhos eram parecidos com ele, e ela desprezava o Robert, então adorava fazer ele de trouxa. Então, enfim, tinha essas diferenças aí entre as duas. Mas é isso, deixe nos comentários então o que vocês acham sobre esse assunto. E antes de saírem do vídeo, eu queria só fazer um comentário que agora eu tenho um segundo canal aqui no YouTube, justamente sobre viver de internet e crescer aqui na plataforma. Então, se você já teve um sonho, até já tentou ter um canal no YouTube, você não foi pra frente ou teve que parar por alguma razão, ou não soube como continuar, não viu resultados, o link do meu segundo canal vai estar aqui na descrição. Clica lá, já tem alguns vídeos que saíram, comecei faz aí 2 semanas, e já tem alguns vídeos bem interessantes para ajudar você a tirar esse seu sonho do papel, porque eu sou um exemplo de quem tinha um emprego CLT totalmente normal, foi insistindo no YouTube, e hoje eu vivo só aqui da plataforma. Vivo bem, não estou rico, mas vivo bem. Então, se você tem esse sonho de tirar o seu canal do papel, de viver de internet, vai lá nesse segundo canal, dá um apoio, e é isso. Quero ajudar vocês a viverem esse sonho, assim como eu estou vivendo, e sair da CLT, ou principalmente da vida de PJ, que ninguém merece. Mas é isso, pessoal. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, quais são as opiniões de vocês sobre esses What Ifs, o que vocês acreditam que teria acontecido de diferente. Eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Também não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.